Olá pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo Merchant e neste vídeo tutorial eu te trago dicas de tipos de traço e de como utilizá-los. Então, se por acaso você ainda não está satisfeito com seu tipo de traço ou você quer aprimorar, aperfeiçoar as suas ilustrações para deixar o seu traço mais poderoso, mais dinâmico e mais rápido durante todo o processo, assista esse vídeo até o final que eu tenho certeza absoluta que será de grande ajuda. Antes de nós começarmos a parte prática, eu gostaria de pedir para você deixar aqui o seu like. Se por acaso ainda não for inscrito no meu canal, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para fechar com chave de ouro, para que você deixe aqui nos comentários qual foi a sua experiência com este meu tutorial, certo? Bom, vamos então à parte prática e eu vou abrir aqui um arquivo de Photoshop para nós trabalharmos e eu contar um pouquinho do meu método para vocês. Vamos então à parte prática. Eu separei aqui 3 tipos de traço e as dicas para que você utilize eles da maneira mais inteligente possível. Essa aqui é a parte do esboço do projeto. Então eu sempre trabalho com uma linha, com um traço um pouco mais grosso, e a gente trabalha com a chamada linha interrompida ou linha dupla. Na verdade, são 2 tipos de linha, né? A linha interrompida é quando você não dá continuidade, existem falhas na linha. E a linha dupla é quando você traça uma linha do lado dela ou paralela a ela para dar sentido à movimentação. Esse tipo de linha eu gosto muito de utilizar na hora que eu estou fazendo o esboço. Então eu utilizo ele um pouco mais grosso, não fico preocupado que essas linhas fiquem completamente fechadas, elas vão ficar com falhas no meio do caminho e também não tenho aquela preocupação de fazer algo extremamente sintético já logo de chegada, né? Algo já definido. Essa parte do esboço, ela é a parte no qual você precisa trabalhar com a maior naturalidade possível. É a parte que você ainda está testando possibilidades. Então notem como eu traço várias linhas dentro dessas linhas duplas. Lógico que são linhas muito próximas umas das outras e o meu traço ele ainda é corroído, né? Ele é achurado. Essa é a primeira parte do meu esboço, então eu não tenho aquela preocupação com tudo definido e já o traço bonito logo de cara, né? Eu creio que assim, mesmo que você esteja iniciando, se você seguir essas dicas da primeira parte da linha achurada e também do traço duplo, da linha dupla, como eu estou fazendo aqui, ó, você consegue ter mais fluidez, mais liberdade na hora de concluir a sua ilustração. Como, por exemplo, eu ainda estou acrescentando elementos visuais na minha sereia, então não estou nem um pouco preocupado que isso fique liso, que fique bonito. Outra coisa muito importante, notem que a textura desse pincel digital tem exatamente a textura de um lápis de artes secas. Artes secas, vulgo, giz pastel, carvão, crayon, né? Eu acho isso muito importante. Um dos índices de rejeição de quem parte para o meio digital é a história de você usar algo liso, né? Um contorno liso. O contorno liso ajuda a dificultar o seu processo. Se você estiver fazendo isso em casa, você pode, no seu material tradicional, você pode fazer com lápis de cor, como eu faço, ou com giz pastel, ou simplesmente com grafite, né? Essa linha dupla, ela facilita a fluidez do seu desenho. Ela te dá tempo de refletir a respeito da estrutura e planejar algo maior, né? Mais bonito. Aqui tem esse dedão dela para trás, que está segurando este cabo. Aqui, por exemplo, ó, notem quantas linhas eu traço para chegar até onde eu quero, sem preocupação nenhuma. Essa fluidez do cabelo também, ó. Até eu acertar o ponto, eu vou traçando essas linhas duplas, tá vendo? Depois que eu fiquei satisfeito com essa parte, que é a primeira parte do esboço, eu posso partir para os finalmente parte 1, que é o traço caligráfico, ou o traço limpo, contínuo. Eu vou diminuir a opacidade dessa camada
E aqui nós tivemos o passo número 1. O passo número 1, eu vou nomear essa camada com o nome de linha interrompida e achurada. Na parte número 2, que poderia ser um segundo refino da ideia, ou já os finalmente, eu vou aplicar com o nome de traço caligráfico. O traço caligráfico é como se você estivesse escrevendo, o nome já diz, né? Enquanto a linha dupla ela acontece nesse movimento, com as falhas, com as interrupções, o traço caligráfico ele acontece com um fluido, né? O meio ou as pontas, eles possuem uma espessura maior. Você consegue dar mais fluido, mais balanço ao seu desenho. Como, por exemplo, eu costumo usar as linhas mais pesadas, ó, na parte que existe sobreposição entre elas. Então você pode finalizar sua ilustração já com o traço caligráfico, como por exemplo aqui, ó, na emenda do braço, com essa omoplata, com essa saidinha daqui, eu deixo o traço mais grosso, mais reforçado. Sempre pensem nisso, ó, linha contínua e linha caligráfica. Notem que ela começa fina, fica grossa e termina fina novamente. Isso, se você estiver fazendo com lápis de cor ou material tradicional, você resolve só na pressão do material. Aqui eu estou usando Photoshop, mas eu também estou me fazendo valer disso, né? Dessa pressão e também do tipo de pincel que eu estou usando, que ajuda bastante. Notem que onde existe a transposição de um elemento com o outro, eu deixo ele levemente mais grosso. E é legal você brincar com essa fluidez, né, do traço caligráfico, para que não fique algo duro. Geralmente eu utilizo esse tipo de traço quando eu vou deixar o contorno ao meu favor, que é o caso desse personagem aqui. Quando eu não vou usar o contorno, eu parto para minha dica final. Vou dar um zoom aqui. Outra coisa, espessura. Toda hora trabalhando com a espessura. Tá vendo aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho a orelha. Partes eu vou deixar com o traço mais fino, partes eu vou voltar e deixar ele mais espesso. Aqui eu tenho o cabelo do meu personagem. Aqui onde vão se cruzar o cabelo e esse coque, porque é uma sereia samurai. Por exemplo, os elementos do meio eu vou deixar mais fino e os da borda eu vou deixar eles mais grossos para que eles ajudem a dar mais profundidade, mais personalidade nessa ilustração. Aqui eu tenho o cabelo dessa moça por cima. Então, horas ele vai ficar mais espesso, horas ele vai ficar mais fino. Isso ajuda a dar fluidez e dinâmica à sua ilustração, certo? Aqui eu já poderia ter aquele cabelo, aquela mecha caída. Aqui onde vai se cruzar um segundo tufo, eu deixo mais espesso. E aí a gente segue o baile aqui. Tem a saída dos ombros. Aqui, ó, dessas mechinhas eu vou deixar bem mais delicado lá na ponta, que é para não ficar pesado, né? E na saída, no cruzamento desses elementos, eu reforço. Então notem que horas a minha linha é mais limpa, mais inteiriça, e horas ela é mais robusta, né? Isso se chama fluidez da linha. Quando você utiliza essa fluidez, você consegue uma ilustração muito mais poderosa. Lógico, você não precisa perder tempo fazendo isso se você não for utilizar o contorno nas suas ilustrações. Eu tenho aqui um segundo exemplo para falar a respeito do traço limpo e do traço contínuo. É uma outra ilustração minha que eu estou terminando, né? Essa ilustração eu não pretendo utilizar o contorno, eu vou fazer ela sem o contorno, mas eu preciso do contorno para me guiar, né? Eu preciso do contorno para me guiar nela. Então eu vou criar aqui uma camada chamada de guia.
Ela não vai ser com contorno, mas o contorno vai me guiar e vai me ajudar a preencher essa ilustração com mais facilidade. Como é que eu faço o traço contínuo, né? Eu sempre penso em pontos, como por exemplo, ponto A ao ponto B. Eu tenho o ombro, ponto A ao ponto B. O ponto B ao ponto C, certo? O ponto C ao D e o D ao E. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Lógico, você não precisa desenhar esse esquema. Eu estou fazendo esse esquema só para você absorver o tipo, né? Então, como ele é um traço contínuo, eu sempre penso em ligar ele inteiro, porque este é o caligráfico, começa mais fino, pode terminar mais grosso, ou começar fino, ficar grosso e terminar mais fino, né? Nós temos o traço achurado e duplo, e nós temos a linha inteira, né? A linha inteira, ela não tem peso, digamos assim. Então, quando eu vou fazer a linha inteira, que é o estilo dessa minha ilustração, eu penso em ligar pontos. 1, 2, né? 3, 4, 5. Lógico que você tem que ter um controle para fazer uma linha só. Por isso que eu falo a respeito da fluidez das linhas, da C, S e I, né? Horas mais curva, horas mais reta. Aqui, por exemplo, se eu quiser criar um ponto 1, 2 e 3, eu vou raciocinar dessa seguinte maneira, né? 1, 2, 3. E para ir finalizando, eu vou ir pensando nesse mesmo esquema, né? Como, por exemplo, aqui nessa barbatana, ó, eu tenho ponto 1 e ponto 2. Eu preciso dar um traço inteiro entre um e outro. Ponto 3 e ponto 4. É só você ir pensando como se for... Ponto 4 e ponto 5 para finalizar. É só você ir pensando nesse jogo tipo de unir pontos, né? E você consegue um índice assertivo maior. Aqui, por exemplo, teria que ser num traço só. Mas, se você tiver muita dúvida, você pode continuar pensando nisso. Ó. Uma curva, 2 curvas, 3 curvas. Ou, quando você sentir segurança, uma única curva. Lá os golfinhos amigos dela no fundo, a gente pode fazer a mesma coisa. Ó. Pensar em ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Mentalmente você já programa, né? Linha semicurva, ó. Semicurva, semi aqui. Linha mais curvada aqui, e você vai brincando com essa fluidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que essa é a maneira mais prática e mais dinâmica de quando você não se sente seguro ainda na hora de traçar isso para conseguir mais poder na hora da ilustração. Essa linha aqui, na qual eu não utilizo peso, que eu deixo ela lisa intencionalmente, você precisa ter mais segurança, mais firmeza, e eu acho que esse exercício do ligar os pontos, ele é crucial na hora de você conseguir finalizar a sua ilustração de maneira mais sintética, né? Nada impede de você estar misturando esses dois traços aqui, como, por exemplo, fazer a linha contínua e depois voltar e deixar ela mais espessa. Isso se você for utilizar o contorno de alguma maneira. Caso você não utilize esse contorno e não quiser traçar os pontos A, B, C e D, vá pensando nessa técnica de pensar em linhas curvas, semicurvas. Notem que eu dou o Ctrl Z quando eu não acerto, né? E se eu passar de uma linha para outra, eu só volto aqui e apago. Enfim, eu espero ter ajudado vocês com essas minhas dicas. Não se esqueçam de treinar os tipos de contorno e saber que cada tipo de contorno possui uma função vital na hora da sua ilustração. Você pode misturar os três, mas se você quiser um traço mais limpo, como é o caso dessa minha sereia, opte pela linha sem peso e sem a sobreposição. Caso você queira um aspecto mais achurado, mais orgânico, não se importe em utilizar a linha contínua, mais a linha caligráfica na hora da finalização de seus desenhos. Bom, eu espero ter ajudado vocês e nós nos vemos em um próximo tutorial então. Até lá!